já é para fazer ele cantar para subir. Essa é a diferença. Um outro tópico aqui que eu extraí da reportagem é o seguinte: abordagem psiquiátrica e psicológica. Olha, foram ouvidos, vejam, ouçam, que não dá para vocês me olharem. Foram ouvidos como especialista um psiquiatra e um psicólogo, né? O psiquiatra, diante de todas aquelas sessões de exorcismo, ele foi taxativo, foi finalista, foi pragmático quando disse aqui: isso é uma manifestação psicótica. O que é uma manifestação psicótica, segundo lá a psiquiatria? É uma manifestação de descontrole da psique. Uma pessoa que é descontrolada psicologicamente. Portanto, uma pessoa com altas tendências para a loucura. Vejam a divergência de posição da ciência em relação ao que foi mostrado. Né? Ao que foi mostrado. E o psicólogo, ele disse que o que ele viu foram manifestações endógenas, ou seja, internas, de pessoas que, por reprimirem de alguma forma, alguma dor, alguma frustração, aproveitaram aquele momento para se colocar naquela situação de transe, de incorporação. E cita até o caso da Dona Maria Emília, que ela não chega a incorporar, mas ela aperta as mãos, mas eu observei que ela não salta, os pés ficam firmes no chão e ela só movimenta os braços, ela aperta as mãos e ela arranja os dentes, sabe? E depois ela vai se acalmando, se deita na cama e começa a chamar pela mãe dela. No finalzinho, o Cabrini faz um levantamento e diz que ela realmente teve ela carregava um trauma muito grande por ter perdido a mãe numa idade bem tenra e aquilo a acompanhou. Tão provado é que no momento do trânsito ela chamava mãezinha, mãezinha, mãezinha. Olha, isso aí é uma explicação que o psicólogo deu à manifestação da Dona Maria Emília. Você deu para entender? Para justificar o quê? A teoria dele de que aquilo ali não era nenhuma manifestação demoníaca, mas sim uma manifestação de desilusões, de medos, né, de experiências internas, e que a pessoa então foi colocada naquela situação. Quer dizer, o padre suava em bicas, né? Mas o padre não tinha nada, não tinha água benta, não tinha coisa, sempre ficou do lado dela ali e não se viu ele proferir nenhum benfazejo, nenhuma oração, nem nada. Não sei como que ele ia retirar aquele espírito, não sei como que ele acalmou a Dona Maria Emília, né? Então, quer dizer, essa é a resposta que o psicólogo deu para uma das manifestações que lhe foram mostradas pelo repórter Roberto Cabrini. Bem, gente, sobre isso daqui, trazendo aqui para a nossa religião, como é que acontece isso? A gente se depara muito comumente com esses fatos. Por exemplo, quantas pessoas que frequentam giras de candomblé, gira de umbanda, gira de quimbanda, mas que não dão santo, nunca deram santo. Né? Então, como o candomblé, normalmente, é um ritual de encanto e de magia, o bailar dos orixás, né? O bailar de Logum Edé, o bailar de Iansã, o bailar de Xangô, viril, poderoso, o bailar de Ogum, o bailar de Oxumaré, o bailar da Oxum, de encanto, a grande mãe, o bailar de Nanã, né? A origem, o bailar de Iemanjá, o bailar de Exu, viril, rápido, frenético. Então, aquilo encanta, as suas roupas, os seus vestes, as suas vestes, as suas insígnias. Aquilo mexe com a psique de qualquer um. Aí você imagina uma pessoa que já tem uma tendência, já tem um certo distúrbio psicótico. Né? Não demora muito, ele começa a dar santo num outro terreiro.
E observem bem, aqui é que eu disse que a porca torce o rabo. Quando eu disse aqui, gente, que... Por que dentro do ritual de candomblé, quanto ao trânsito, é mais factível de se encontrar mistificação do que do ritual de incorporação? Por quê? Porque o indivíduo, esse que já tem essa tendência psicótica, ele nunca começa, tá, por uma manifestação de espírito, de caboclo, de Exu. Geralmente ele começa pela manifestação do orixá, do vodum e do inquice. Por que essa manifestação ela é mais factível, ela é mais fácil, é mais corriqueira de acontecer? Por quê? Porque a nossa cultura candomblecista, né, nos impôs a prática de que o orixá, ele não fala. Ele não fala. Ele vem, ele dança, ele abraça, ele não aconselha, ele não dá consulta, né? Muitos nem abrem o olho, Por que muitos não abrem o olho? Tá? Porque uma teoria positiva diz o seguinte, que o orixá não abre o olho, embora ele entreabra os olhos, senão ele vai cair, né? Mas ele não abre os olhos porque nós somos tão pecadores, nós somos tão sujos de corpo e de alma, que nós não temos o direito de olhar nos olhos de um orixá. Porque ali está um poço de amor, de beleza e de luz. Há determinados orixás que, se você pudesse olhar nos seus olhos, você ficaria cego, que é o meu pai Obaluaê, que é o orixá cujo olhar resplandece a luz do sol, o calor do fogo da crosta terrestre. Essa é a teoria positiva. E a teoria negativa diz o seguinte, porque é mais fácil mistificar com um orixá que não abre o olho, porque se o indivíduo está mistificando, e se ele abrir o olho, o nosso olhar, ele nos trai. Ele nos trai. Então ali tem pessoas olhando o que o orixá está olhando, o que o orixá está fazendo. E se o orixá muda o olhar dele para alguma coisa, ele se delata, ele se denuncia. O mistificador se denuncia. Então eles preferem ficar com o olhinho entreaberto, piscando justamente para isso. Tá? Essa é a teoria negativa, mas que a gente também tem que levar em consideração quando se trata de mistificação. Então, a mistificação é mais fácil, é mais factível lá no transe mediúnico do que na incorporação. Por causa justamente pelo fato da cultura do orixá, do candomblé, ele não fala, ele não dá conselho, ele não dá consulta, ele dança. Então, gente, hoje em dia, dançar, qualquer um aprende a dançar. Hoje tem cursos de toques e danças, né? Você aprende o rum, você aprende o alujá, o aguerê, não é verdade? Você aprende tudo isso. E, meu amigo, e para daqui a pouco o cara tá virando lá com o Xangô, com o Iemanjá, é um passo, é um passo. E dança bonito. E todo mundo bate palma, todo mundo quer abraçar. Por quê? Diferentemente da incorporação, porque a incorporação você não vai falar com o Exu de olho fechado. Exu não vem de olhinho fechado, né? O Exu olha nos olhos, né? Caboclo, então, esse arregala os olhos, né? Os olhos de um caboclo em transe, incorporado no médium, ele não trai. Ele não trai porque você vê firmeza, você a luz, você vê o resplendor da luz que reflete, que reflete dos seus olhos. E um Exu verdadeiro, agora é aquele Exu que vem conversar contigo de cabeça baixa, olhando para o chão, está conversando contigo, está olhando atravessado, você pode ter certeza que aquilo ali é uma mistificação. Então, gente, é por isso que dentro do candomblé, dentro do ritual do orixá, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque ali pode imperar o maior número de mistificadores e de obsessores. Quantas pessoas são feitas de obsessores e não de orixá? Por conta de feituras assodadas, despreparadas. O babalorixá que não se preocupou de afastar, de aparar todas as arestas espirituais negativas para retirar daquela pessoa. E chega até o dia do sacramento final, queimando etapas, né? Dos 7 ebós, se o máximo que fez foi um ebó Iku.
E se esqueceu que existe ebó de cachoeira, ebó de praia, ebó de mata, ebó de estrada, ebó de cemitério, tudo aquilo para ir cortando todas as influências negativas, que é para no dia do sacramento, aquele médium está preparado para receber a força exógena, externa do orixá. O ori dele já passou por um bori, a cabeça dele foi preparada, então ele vai receber aquele sacramento. Então, quantos por aí vão à feitura de santo sem passar por isso? Aí o que acontece? O zelador de santo acaba fazendo o quê? Um obsessor, um quiumba na cabeça daquela pessoa. Aí daí ter surgido essas colocações aí tão comuns dentro do nosso meio: ah, fulano me fez errado de santo. Não se faz ninguém errado de santo. O que pode ter acontecido é o cara ter sido feito de um obsessor. O obsessor não dá caminho para ninguém, o obsessor não tem luz. A pessoa não progride, a pessoa não avança, a pessoa não evolui. É isso. Então, quer dizer, compete ao médium, aquele que vai se submeter, que vai gastar o seu rico dinheirinho para fazer uma feitura de santo, observar, cobrar, policiar, falar para os seus parentes: olha, mãe, pai, mãe, tem que fazer isso assim. Pergunta o pai de santo se ele fez todos os ebós e tudo e tal, tal. E não são somente aqueles 7 ebós, não. Existem outros rituais que são feitos também. Internos, né? Para até chegar aquele grande dia, o ato de dar a vida, aquele orixá vai nascer, ele vai nascer na cabeça daquele médium, na cabeça daquele vodunce. Então, daí, gente, por isso é que eu digo, essa parte do candomblé é uma parte muito factível, e onde pululam, que gostam, que não gostam, alguns irmãos, mas eu digo isso, gente, porque eu pertenço, na casa do meu pai de santo, já se detectou esse tipo de coisa. Tá? E hoje nós vivemos uma época de um candomblé moderno, um candomblé que você bota um CD ali, música de Xangô, e o cara tá virando lá e pronto. Hoje tem orixá que não... na minha casa, o orixá só vira se tiver o atabaque. Se os cânticos forem entoados naquela sequência necessária, que haja um ambiente, que haja toda uma preparação, uma limpeza corporal e astral. Mas eu já vi gente por aí que o santo incorpora botando um CDzinho lá de cantiga para Xangô, de roda de Xangô, e o cara já está virando os olhinhos e já está virando. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É por isso que eu digo, já na incorporação já é mais difícil, porque é mais difícil enganar. Ninguém me engana que está incorporado com Exu, ninguém me engana que está incorporado com caboclo, com criança, com preto. Alô Brasil, este que lhes fala é o Voduno, ou Babalorixá João Batista de Airá, do Tambor de Minas, Jejinagô, do Maranhão. Também jornalista e advogado. Editor do jornal Brasil Candomblé Verdade, que circula bimestralmente em todas as bancas do estado do Rio de Janeiro. Responsável também pelo programa Brasil Candomblé Verdade na Rádio Tropical AM 830. Temos também o nosso blog, que é o blog Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Repetindo, Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Através do acesso ao blog, você tem acesso também à TV Brasil Candomblé Verdade e à nossa comunidade no Orkut, João Batista de Airá, ou Brasil Candomblé Verdade. E você interage conosco através dos seguintes telefones: 2671-1988, 2671-1988 e 2782-2157, 2782-2157, repetindo, 2782-2157 e o nosso celular 9136-4780, 9136-4780. Através desses telefones, você interage conosco, política, jurídica e espiritualmente, e